Professora, tudo bem? Bom dia, meu nome é Eduardo, sou acadêmico de Educação Física, venho trazer para você aqui um pouco da minha experiência de estágio em relação ao estágio 3, para o qual foi realizado em uma academia de cross-training, especializada nesta modalidade, ok? Então, primeiramente, eu resolvi escolher o assunto em relação à gestante, nessa fase de gestação e a inclusão dela, né, da gestante dentro da prática esportiva do cross-training, ok? Então, primeiramente, os objetivos do trabalho num todo é compreender o quão importante é o exercício físico na fase da gestação. Tá? Então, nós sabemos que quando a mulher ela entra na fase de gestação, a atividade física de forma segura, ela também precisa praticar, né? Então, de fato, a gente entender e compreender o quão importante é essa inclusão de exercício físico na vida dela, né? Tanto para a saúde, longevidade, uma questão de segurança também em relação à fase de gestação, ok? Segundo objetivo é refletir em como o profissionalismo ele pode influenciar na vida da gestante, né? Com a capacidade que o profissional tem de orquestrar uma aula, né, de ministrar um treino de cross-training, né? Então, o quão profissional esse treinador será para poder trazer segurança na parte do treinamento para a gestante. Entender na prática como funciona o processo adaptativo na prática de esportes para este público em específico, né? Então nós sabemos que o cross-training é uma modalidade muito ampla, uma modalidade muito dinâmica, né? E obviamente é entender realmente na prática, né, como é que funcionam os processos adaptativos dentro dessa modalidade, né? Como é que a gestante ela vai realizar alguns movimentos, né, que outras pessoas, por exemplo, que não estão em fase de gestação, vão realizar, né? Então essa parte adaptativa também é bem interessante, né? Buscar entender realmente como é que funciona e, obviamente, explicar como o exercício físico ele pode influenciar na qualidade de vida da gestante e o seu feto, tá ok? Então, a partir de fundamentação teórica, nós temos a questão da periodização para gestantes, né? Vai depender do quanto ela está condicionada anteriormente ao processo da gestação, tá? Ou seja, precisa se distinguir e identificar se essa pessoa era ativa ou era sedentária, né? Então, antes da mulher entrar na fase de gestação, a gente sempre tem que fazer uma ressalva, né? A gente sempre tem que caracterizar em relação à sua parte de condicionamento físico. Se era uma pessoa que era ativa, fazia exercícios físicos, né, se cuidava, tinha uma alimentação adequada, treinava regularmente por semana e tinha bons hábitos, né, obviamente nessa fase de gestação, a parte de treinamento vai ser outra, né? E agora uma pessoa sedentária, por consequência, né, ela vai ter um cuidado muito maior em relação a essa parte da introdução na prática esportiva. Claro que com os dois meios, né, com os dois tipos de perfis, a gente tem que ter cuidado em dobro, isso é fato, né? Mas a mulher que era sedentária antes da fase de gestação, ela exige realmente um cuidadinho um pouco a mais, né? Até por essa questão da parte social, essa questão da parte de buscar entender, de buscar explicar para ela como é que funcionaria em relação à parte do treinamento, ok? Primeiramente, então, os testes aplicados e os laudos feitos pela equipe médica são de extrema importância para a determinação e a segurança do treinamento, tá? Então, a gestante ela não vai poder apresentar quaisquer restrições na prática de exercícios físicos. Então, a famosa anamnese, né, como muitos treinadores já conhecem, ela vai entrar muito nesse ponto, né, identificando possíveis perigos, né, que podem colocar o feto e a mãe em risco. Então, nós sabemos que quando a mulher ela está em fase de gestação, né, existem movimentos e existem exercícios que, por consequência, né, obviamente ela não vai poder fazer a prática desses exercícios, né? Exercícios com muito impacto, ou exercícios que elevem muita frequência cardíaca da mulher, né, ou exercícios que façam com que ela fique em decúbito ventral, né? São alguns exemplos que nós precisamos tomar cuidado, né, os profissionais. E, obviamente, um laudo médico vai determinar muito essa questão da saúde e a qualidade de vida da gestante, né? Então, antes de haver a prática esportiva, né, sempre precisa haver um laudo médico, né, determinando se ela está apta ou não, né, durante a fase de gestação à prática de exercícios físicos. Então isso é muito importante, né? Fora o laudo médico, a questão da anamnese também, para saber
como é que essa gestante treinava anteriormente, se ela não treinava, se ela sentia dores, né, se ela tem algum problema cardíaco, tudo isso vai influenciar com toda certeza na parte do treinamento e a sua prescrição. Então é um negócio realmente bem certinho e precisa se ter o cuidado para que não haja prejuízo, né, tanto para a gestante quanto para o feto, ok? Então, referente ao meu estágio é isso, foi essa questão da inclusão da gestante na prática do cross-training, né? O quão importante é realmente nós entendermos as suas capacidades físicas, as suas limitações, as suas características pessoais também, entender como o profissionalismo ele vai impactar na vida e na saúde da gestante, né? Isso é de fato uma das coisas que a gente precisa priorizar muito. E também, né, obviamente, essa questão da segurança em relação à execução de alguns exercícios, né, como por exemplo o próprio controle da frequência cardíaca, ok? Então, esse foi o meu estágio 3, um estágio bem bacana, que obviamente, né, vou ressaltar novamente, que falou sobre a inclusão da gestante no meio esportivo.